Bom dia, Sônia Abrão, delegados, delegadas, artistas, podcasts, falsos amigos e torcida do Corinthians inteira. Cá estamos nós para uma última gravação em relação a esse passado, porque tudo que precisa ser colocado online, chamado as pessoas para dar uma olhada nessa história, já chamamos. Agora que estamos todos olhando e todos no mesmo ambiente, e eu tenho pessoas que podem sim ficar do meu lado no meio dessa história, vamos continuar, né? Então, eu mandei uns vídeos, só que eu tenho um jeito de editar, e eu fiquei pensando assim, talvez as pessoas não vão entender as referências, sabe? Sobre Covid, né? Sobre pessoas que mandam outras para a clínica de reabilitação, sobre repórteres sensacionalistas, né? Primeiro de tudo, por que estou fazendo desta forma ao invés de ir na polícia? Bom, ir na polícia fazer um boletim, hoje em dia, desde que os policiais sofreram aquele atentado há uns anos atrás, não é mais a polícia que está no controle desse país. Você vê que os repórteres já não falam mais nome de nada, e de nada, e de nada. No filme Star Wars, um deles diz assim que existem heróis de todos os lados. Eu acredito que vivemos num mundo humano, entre pretos entre preto e branco, entre negros e brancos, entre amarelos e... Bom, a vida é assim, entre luz e sombra. E sem luz e sombra nada disso existe. Eu vejo esses repórteres sensacionalistas aí, eles pegam homens, pessoas, seres humanos e destroem. E a pessoa nunca mais tem uma forma de se reerguer. Esta, na verdade, é a metáfora do Batman versus Superman, entendeu? É o cancelamento. O Batman, que é um dos heróis ali, está cancelando todo mundo, já que ele não mata, ele está cancelando todo mundo e deixa que a pessoa morra na cadeia, entendeu? Ele marca a pessoa e manda pra cadeia. Foi o que aconteceu comigo. Há uns anos atrás, eu fui mandado para uma clínica de reabilitação injustamente, porque eu sou médium, eu tive sonhos proféticos que me mostraram, ó, cachorros morrem em frente a fábricas Gotalube, entendeu? Fernando, você trabalha para mim, Jonas tem que levar a mensagem. Se a mensagem não é levada, o sangue daquelas pessoas que podem cair recai sobre o profeta. E se o profeta leva, é problema deles. Bom, como tinha um monte de crente, como tinha um medo do sistema, como todo mundo prefere ficar quietinho, todo mundo me bateu nessa história, me mandando para clínica. Só que eu apanhei nessa história e as pessoas que realmente fizeram coisas não foram para essa clínica. Eu herdei há uns anos atrás, há muito tempo atrás, um bar da minha mãe. Eu honestamente não gostava muito daquele ambiente, nunca gostei. Porém existia uma pessoa que ia alugar aquele bar, minha mãe estava indo embora, e falou, Fernando, acho que é melhor você ficar aí. E eu fiquei a assumir esse bar, para que essas pessoas que iam entrar não entrassem, porque senão ia ser bem pior do que hoje. As pessoas sabem de quem eu estou falando. Bom, logo depois essas pessoas foram para Umbanda, e agora nós estamos falando de um mundo de magia também. Então vocês vão ter que pesquisar, porque eu chamei todos os médiums, todas as federações espíritas, umbandistas e tudo quanto é jeito para ver esse assunto. Por quê? Vai ter um grande protesto no final, entendeu? Se essa bruxa for queimada em praça pública porque as pessoas são hipócritas. Jesus hoje é adorado por todos, mas na época que estava aqui foi crucificado como uma bruxa por um sistema que só quer dinheiro. Meu inquilino, Zé, que também está no meio dessa história, com o Zuleide e todo esse povo, falou que o Betão, que é uma das pessoas aí envolvidas, estava querendo alugar um bar pro Jonathan, essas coisas e tudo.
Eu já conhecia ele, era freguês, eu confiei. Desde a primeira semana que ele entrou nesse bar já começou o problema, porque eles fechavam a rua para fazer o pagode deles e começou a arrumar problema com a Elisete da frente. Então vamos colocar a Elisete no meio dessa conversa também. E ela me chamou lá na casa dela para falar que o povo da rua ia processar a minha mãe porque a Zuleide estava fazendo bagunça. Eu fui falar com a Zuleide chamou todo esse povo dela e foi mexer com o pessoal da quitanda, aí do lado, porque foi a mulher da quitanda que foi falar para minha mãe, para Elisete, porque ela também era uma invejosa na época, porque o negócio dela era sujo, né, mal cuidado, e o nosso lá era mais, e aí quando a gente, conforme começou a virar tudo isso, esse povo invejoso joga mesmo em cima de todo mundo. Nisso deu uma briga com o cara da quitanda, entendeu? O cara da quitanda veio pra mim, veio em cima de mim, veio me bater, eu briguei com ele, também dei uns socos nele e quebrou o fêmur, entendeu? Eu joguei ele no chão, ele quebrou o fêmur. Fomos parar todos no IML para fazer corpo de delito, e foi uma coisa muito assim, e eu não queria caguetar Elisete, eu não queria falar, não queria colocar pessoas no meio, não queria ficar arrumando confusão, entendeu? E eu nem me toquei que eu devia ter falado a verdade desde o começo. Passou mais tempo, esse cara morreu de depressão. Por quê? Por causa do fêmur. Exatamente por isso, meu pai quebrou o fêmur 2 vezes, entendeu? Porque vai, volta. Na primeira vez aconteceu toda uma coisa, porque abandonaram a gente aqui, né, sem ajuda, porque as pessoas só querem dinheiro e herança, entendeu? E o ciclo meio que se fechou, meu pai quebrando de novo para... Fernando, eu quebrei essa perninha dele aí para vocês todos ficarem amigos, cuidarem dele, pôr um pouco mais de amor nessa história. Afinal, existe uma outra mãe nessa história que não é a minha, que morreu justamente por falta de amor, e eu não quero que as pessoas falem mal de você, ok? Tudo bem. Voltei, tive que vir para São Ubatuba, de tanto estresse, depressão que eu tava, não estava conseguindo viver, e as pessoas chicotando nas costas. E nisso eu tive que voltar para São Paulo de novo, porque os parentes da minha esposa não conseguem... Minha mãe, a mãe dos meus cunhados, espiritual, é a minha esposa. Porque ela que cuidou deles, ela que defendia essas coisas. Então, enquanto eles não tiraram ela daqui de longe, enquanto a gente estava pertinho e eles vinham para cá e aproveitavam praias, estava tudo bem. Quando eu falei para não vir uma vez por causa de uma prima, filha da puta, que eu tô falando, não vem, não gosto de você, vinha também falar pra minha mãe, mãe, eu quero ir aí para Ubatuba final de ano, você quer me ver, não quer? Então não dá para levar 500 pessoas, se sua família é sua, deixa a minha aí, pra gente ir em paz. Aí minha mãe preferiu esse povo, deu uma briga, e começou a dar mais briga, mais estresse, sempre em cima de mim. Sou adotado, para esse pessoal, a filha da Mônica, né, a loirinha, e todos eles, porque se ela falou isso, todos eles devem comentar, né, que eu fui achado no lixo, entendeu? Então eu sou um lixo, então não valho nada. Então, eu reclamando assim, não colocando na internet para todo mundo ver, um dia eu vou ter que fazer um interrogatório na frente de juiz, essas coisas e tudo, sem as outras pessoas verem. E se eu for preso, a minha história nunca mais vai chegar na frente. Então a gente já adianta com o povo, já mostra para o povo, que aí o povo ajuda a julgar. Como sou médium, é uma coisa que as pessoas, esse sistema tira fora todas as coisas de Deus para você tomar remédio e não crer que Deus existe. Eu chamei também os meus amigos Power Rangers, né, de todo, não conheço muito dessas pessoas, mas a gente vai mandando para os grupos do Facebook, atores famosos que têm contato com essas coisas, pessoas que trabalham com isso, terapeutas, essas coisas. As pessoas vão ver o meu jeito de falar, o meu jeito de agir, vão ver que eu também não estou mentindo, entendeu? E aí, sabe, até lá a gente quebra pelo menos esse sistema. Aí o que acontece? Voltei para São Paulo, eu era um bunda mole, eu não gosto de briga, eu não gostava de briga, entendeu? Sempre gostei muito de super-herói, mas eu não gosto muito de briga, eu não gosto de... Estressa, gasta energia, entendeu? Fica bravo, essas coisas. Um dia eu voltando do trabalho, cansado, e esse bar
a Zuleide, Jonathan, esse pessoal, colocou uma mesa na porta da minha casa, exatamente na porta, assim, não dava para passar, né? A pessoa que já pôs já devia ter se tocado, né? Mas os donos do bar já devia ter visto que ia dar confusão. E teve uma grande briga por causa disso, da onde André Vale falou pro pessoal que eu era viadinho. Porque ele sempre fez isso, junto com Marcos, Ricardo, Gugu e todo esse povo que fez bullying em mim a vida inteira. Entendeu? Tá. Nesta briga, foi uma briga de semanas, começou a causar uma coisa dentro da minha casa, um desconforto, eu fui parar no posto de saúde, tive que brigar com um policial e um monte de coisa para brigar pelos meus direitos. Minha mãe foi chamada e ela também não gosta de briga. E para não ter briga, ela preferiu ficar do lado do cliente do que do lado do filho, entendeu? E aí essas pessoas começaram a abusar mesmo, porque minha mãe tirou o poder. Só que essas pessoas, elas já reformaram aquele bar e elas estão vendo toda essa confusão. Elas trabalham com essa parte de construção civil e eles conhecem todos os jeitinhos brasileiros. Eu já vi acontecer aqui entre vizinhos, entendeu? Que a pessoa entra ali e pega mesmo o terreno dos outros e um pouquinho, sabe? Independente de qualquer coisa, isso vai dar trabalho um dia para minha mãe. Minha mãe não tem força para tirar essas pessoas daí, então estou vindo eu e a torcida do Corinthians inteiro para a gente olhar isso aí. Porque essas pessoas, depois de tudo que já aconteceu, é como eu disse num vídeo atrás aí, esse pessoal todo cozinha bem e trabalha bem. É só sair dali para outro lugar, já que deu tanta confusão. Tá, no meio de toda essa confusão, Deus começou a me trazer o que eu sou também. Que ele falou, mano, ó, você é designer, trabalha com isso. Só que além de tudo isso, você é médium e você tem que desenvolver essas coisas antes que você enlouqueça, entendeu? Porque são energias que estão dentro da gente, elas querem sair. Tudo que está dentro da gente precisa sair. Cocô, xixi, catarro, essas coisas e as más sensações. Por isso que quando a gente desabafa, a gente fica bem, melhor, mais leve. E esse é o último desabafo, eu acho, para que isso tudo comece a acabar. E nisso, Deus falou assim, ó, eu vou armar uma coisinha aqui para você e vou te mostrar todas as pessoas envolvidas. Nisso, estávamos na época do Covid. O Covid, pessoal, já vamos falar disso aqui também, porque para evitar de vocês ficarem vendo outros vídeos. De uma certa forma, foi uma mentira. Pensamentos geram sentimentos e emoções criam a nossa realidade, e a nossa realidade, do jeito que a gente age, sente, pensa, a gente cria doença ou saúde. Se você estiver sendo massacrado, não entende nada de psicologia, então pesquisa, e as pessoas começam a te enfiar de 5 em 5 minutos que você vai morrer com uma certa doença, de certo jeito, assim, através da hipnose, você pega esses sintomas. Pesquisem Lucas Naves, pesquisem Flávia Melissa, Pyong Lee, e hipnose nas igrejas. Vocês vão ver que com hipnose dá para fazer muita coisa. Onde está a hipnose? Na sua televisão. Quando você começa a ver muita coisa se mexendo, assim, cores, uma pizza que eles colocam, tenais para fazer aquele queijo, assim, aquilo já cria uma coisa em você. Então, sem você escolher, você já escolheu que você quer aquela pizza. E aí você compra um monte de coisa que você não precisa e atrai as doenças que eles querem que vocês vejam. Como eu percebi isso? Lá no H1N1. No H1N1 essas coisas já vinham acontecendo de tempos em tempos, apareceu uma doencinha que ia matar pessoas. O H1N1, minha mulher estava grávida, a gente trabalhava num bar, a gente não podia parar com isso. E eu não vi tantas pessoas com H1N1 na minha frente. E eu desconfiei lá no Covid, que foi quando eu comecei a pesquisar tudo isso. A mulher com fluxo de sangue na Bíblia teve fé em Jesus, pesquisem, e ela se curou, sem Jesus pôr a mão nela. Porque a Bíblia é um códice espiritual que diz que através da fé você pode tudo. Uma pessoa que tem mais fé no bem, tipo minha mãe. Minha mãe ela tem as dores dela, entendeu? Mas ela tem fé na vida e ela tá sempre feliz. Se eu for agora são 7h01 da manhã, eu vou chegar ali e minha mãe vai estar sorrindo ou não, dependendo de como que ligaram para ela ontem, né? Bom,
Aí o que acontece? Deus me pôs um sonho profético. Eu tinha amizade com os crentes, que não vale nada. Pastor Paulo, Meneghetes, Moretes, Valles, né? E aí o que acontece? Eles não acreditam num Jesus verdadeiro que vem descalço numa mulinha, entendeu? Eles querem o pastor bonitão. E aí quando eu cheguei falando que sou médium, essas coisas e tudo, todo mundo começou a falar que eu era louco. Mesmo fazendo vídeos muito legal para todo mundo, retrospectiva para todo mundo, vídeo para todo mundo, quando a gente faz o bem, a gente é bem tratado, mas quando a gente não faz mais aquilo, as pessoas começam a te bater. É sempre assim, ó, dá uma vez, a pessoa gosta, dá duas vezes, a pessoa fica já fica esperando. Na terceira, se você não dá, ela te xinga e espalha para todo mundo que você é um filho da puta. Tá. E aí Deus me deu um sonho profético, aonde o negão, que é um cachorro que apareceu ali na fábrica e era criado pelaquela fábrica, Gotalube, pelos Meneghetes, Gugu Meneghetti, Cadu Meneghetti, Gugu, coisa de criança, entendeu, mano? E ainda fala que eu era o Power Ranger, né? E esse cachorro se intoxicou nessa fábrica. Ele mudou até de cor, ele estava vermelho, e era justamente esse Elisete que alimentava ele enquanto ele morria em frente à porta da fábrica. Enquanto o cachorro estava bem, tudo bem. Quando o cachorro morreu, começou a ficar bem, largaram ele lá para morrer. Um dia, Deus me fez passar do lado do cachorro. Fernando, vão te fazer exatamente igual isso. Então pega aí que eu vou resolver. Dormi e sonhei que esse cachorro estava naquela encruzilhada, para quem conhece, na rua Morato de Oliveira, com a Inajar de Souza, que vai exatamente pro Mercado Violeta. Deus já estava me mostrando sinais, hoje eu sei, porque eu estudo sincronicidade. Ali naquele lugar tinha sempre um bilhete de loteria anotado ali, fazia uma macumba exatamente ali, e colocavam números e sinais, essas coisas, eu sempre estava olhando para ali. E Deus estava falando, presta atenção que vai ser aí que Marty McFly do De Volta para o Futuro vai encontrar o seu bilhete de loteria. Deus usa de loucuras para confundir os sábios, então muita coisa disso eu sei, porque eu vivo isso. Na lógica que a gente crê daqui muito da mente, não faz sentido. Mas se você for num terreiro de Umbanda, num lar espírita, até numa igreja evangélica, você vai ver coisas acontecendo e você vai crer no que eu estou te falando, mas você tem que ir lá, seu pirula e ateus de plantão. E aí, o que acontece? Eu sonhei que esse cachorro estava nessa encruzilhada, morrendo. Contei pra minha mulher, falei, nossa, tal. Passou uns dias, eu trabalhava, ia no supermercado, buscava filho, buscava encomenda, enquanto algumas pessoas dentro de casa cuidavam só da casa. E atendiam um telefone enquanto eu fazia todo o resto e fazia aquela empresa crescer. Os parentes da minha esposa estavam todos sempre reclamando dentro de casa. Passaram 15 anos, 20 anos, reclamando em volta da mesa do pai e da mãe que tratou eles mal na infância. E com motivo não, muito errado que esses pais e mães fizeram dessas pessoas. E eles estavam sempre dentro da minha casa por 22 anos, na minha casa ou na deles, sempre reclamando desses pais. Eu já estava meio que por aqui de tudo isso, precisava que essas pessoas saíssem. Começou, vai se afastando. Desde essa treta que teve nessa viagem de Ubatuba, eu comecei a tirar esse povo da minha vida, eu estava cansado. Eu tinha passado pelo Covid, igual todo mundo, eu tive morte na família, igual eles, né, essas coisas e tudo. Tive que aguentar eles, que eles maltrataram a mãe até o final, deixaram a mãe morrer, entendeu? Eles colocaram a mãe num quarto, frio, em julho, na época de Covid, ela queria amor, ela foi fazer papel de criança, porque foi o que ela fez, foi fazer papel de criança para ter aquele amor, jogaram ela em qualquer canto, ela tinha problema de pneumonia. Quando ela começou a pôr essa pneumonia para fora, o SAMU levou ela de qualquer jeito, porque ninguém queria tocar em pessoas com suspeita de Covid. E ela morreu de frio, sendo tratada para não sei o que, já que na época não tinha remédio nenhum para Covid, e morreu alguns dias depois. No atestado estava escrito pneumonia.
Comecei a pensar muito nessas coisas. Tá, querendo que todos se afastassem, tive esse sonho profético. Nesta época eu estava fazendo o Terceiro Equilíbrio, que era um programa de espiritualidade, igual temos feito hoje, muito mais leve. Muito mais leve. Muito mais leve. Era uma coisa de família. Assistam, pesquisem. Fernando Jacinto Vieira, Caverna de Platão. Aí vai ter um link lá, vai ter alguns vídeos com esse nome, mas tem um que vai estar sendo assim, Harry da Grifinória. Harry da Grifinória é o codinome Harry Potter, é o meu canal antigo, é um canal de bonzinhos, entendeu? E aí Deus chegou pra mim e falou assim, ó, você vai morrer igual esse cachorro, se você não ficar esperto. Passou 3 dias, eu sonhei, eu passei nesse lugar, o cachorro tá lá morrendo. Aí eu tive que ligar pro dono, pro Gugu, falei, Gugu, seu cachorro tá morrendo aqui. Ele olhou pra mim e falou assim, ele tá procurando um lugar pra morrer. Minha cadela, Kika, morreu no meu colo. Ele morreu ali porque ali era o único lugar que em julho tinha calor, tinha sol mais cedo. Na onde a gente mora, ali na rua de Moraes de Oliveira, um corredor de vento, tem uma montanha praticamente atrás, assim, né, de casas, não passa o sol. Ele estava indo ali para ter calor, porque os deles deixaram dormir na rua doente, intoxicado. Fábrica Gotalube, onde um talarico é dono e é cheio de crente que nem deveria estar ali, já que Deus proíbe essas coisas. Tudo bem. Aí o que acontece? Eu comecei a fazer um protesto. Eu falei, não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Deus tocou no meu coração e falou, mano, agora é a hora de Jonas ir para Ninive, não para Tarse. Me pegaram, me acorrentaram, entre aspas, né? Me jogaram para uma clínica de reabilitação 6 meses. Enfermeira Simone, que me mandou pro posto de saúde, que me estava cuidando de mim no posto de saúde, todas essas coisas que estão aqui linkadas em algum lugar aí, de descobertas que eu estava fazendo em mim, porque eu olhava para aquela região e falava assim, meu, eu quero ajudar esses drogados aqui também. Já que eu tenho que vir aqui, Simone, vamos fazer isso junto. Dei uma florzinha 11 horas para ela, que é uma flor super difícil de morrer, e morreu na janela dela, sem água, sem luz. Aí eu falei, essa mulher não pode cuidar da minha família. E comecei a brigar com ela e ela fez a cabeça da minha esposa, porque ela tem rapport. Então o que é rapport? Um pastor, um juiz, um policial, vestido no lugar, vestido como é, com o seu uniforme, no lugar onde está, você acredita que ele pode te curar. Então o que isso quer dizer? A enfermeira Simone falando que eu não tenho cura, se eu não sou esperto, eu morro de depressão a vida inteira tomando remédio. Enquanto o Giannichini vai no médico, o médico vê que ele está com uma dor no coração, faz todos os exames, não resolve, fala, você está chorando? Ele chora e se cura. Ana Maria Braga já foi desacreditada várias vezes do câncer e está aí, linda e maravilhosa. Enquanto quem vai para o SUS, minha mãe foi... Temos aí também todo um problema, né, onde meu pai quebrou o fêmur 2 vezes, minha família da minha mãe não ajuda em bosta nenhuma, mas explora a gente na casa e ainda quer me fuder, sendo que sou a única pessoa que ajuda. Aqui em Ubatuba, ó, nós temos um AME que fica em Caraguá. Nós recebemos muito dinheiro aqui em Ubatuba de turistas, mas todas as ambulâncias estavam quebradas aí, até um tempo atrás, entendeu? Não sei hoje. E meu pai não dava para ir para Caraguá. Eu tive que fazer mais protestos. Você vai arrumar uma namoradinha aqui atrás, o cara faz a cabeça dela falando que você é macumbeiro e ele paga ela pra fazer sexo, sabe? E você quer tirar a menina das drogas, Deus coloca você perto dela e fala assim, mano, eu acho que você tira essa menina daí, entendeu? Mas ela prefere. E aí começou toda uma briga, uma discussão, tudo isto, porque eu venho de uma clínica de habilitação, aonde eu fui mandado para essa clínica, porque eu tive um sonho profético que Deus chegou para mim e falou, não é para ficar assim. Vocês veem sinais em todos os meus vídeos. Saí da clínica e comecei a ver que Dida Morim não ia deixar eu mais em paz. Ela estava cuidando da minha vida na internet, porque ela cuidou, ela mandava doce, ela cuidou da minha mãe, para minha mãe pedir mandar doce, essas coisas para mim, alimento enquanto eu tava, e cigarro enquanto eu estava na clínica. E ela achou que deveria ficar continuando da minha vida. Eu falei, sai da minha vida. Sai da minha vida. E ali ela tá, cuidando de tudo da minha mãe, colocando coisas na cabeça da minha mãe.
Minha mãe é uma velha de 83 anos que precisa dessas pessoas para explicar coisas para elas. E elas não vão falar meu bem. E é justamente por isso que eu estou aqui. Fui fazer um grande protesto na internet que eu entendi que Verônica, que é filha da Dida, ela é mulher do cara que tá no bar e um dia vai tomar isso da gente ou vai causar muita confusão. Comecei a criar um protesto que me levou novamente para a clínica de habilitação. E quando eu fui dessa vez, eles me filmaram, como vocês viram nos vídeos que eu mandei para vocês aí anterior, tirou sarro, essas coisas. Bom, e eu saí da clínica, dessa vez com muito ódio, porque eu apanhei, eles falaram que eu bati na minha mãe. Eles judiaram, como eu estava na mão da Verônica, a Verônica mandava minha mãe mandar as coisas, mas ela não me mandava. Eu passei sem cigarro, sem doce, sem nada. E quem sai das drogas, o doce é muito importante, que ajuda a aliviar. Por isso que quem para de fumar começa a tomar muito disso aí. Ricardo Iglesias é um policial da Divinéia. Já começa meio assim, um policial nunca seria bem visto na Divinéia com a quantidade de pessoas que tem ali. Ele já me coagiu na frente desse bar por causa desses assuntos com Azulejo. Eu não sei o que ele tem ali, eles são tudo amigos, essas coisas e tal. Ele estava na briga lá da quitanda, onde o cara morreu, porque eu bati nele, ele quebrou a perna, meses depois ele criou depressão, e a depressão levou ele embora. Se sentiu inválido, assim como o marido da Marisa, né, que ela pagava ele para ser marido dela, um dia ele abandonou, ela morreu, ele morreu de desgosto. É o que acontece, nosso coração, tudo isso aqui comprime, nosso coração comprime, uma hora a gente vai fazer um cocôzão bem gostoso para soltar e morre de infarto. Pesquisem para as pessoas, para a enfermeira Simone, quantas pessoas morrem de infarto cagando, entendeu? E eu já conheci outras pessoas que foram abandonadas assim pela família e morreram de depressão aí sozinho. Para não morrer de depressão, eu estou vindo aqui na internet expondo. Se essa história estiver um pouco meio confusa aqui, todos os outros links que tem por aí explicam melhor sobre sincronicidades, sobre quem sou, se sou louco ou se não sou. Fumo um baseado sim. Porém, se eu for preso por esse baseado, quantas pessoas fazem bosta por causa de álcool por aí? Atropelam essas coisas, dependendo do quanto de dinheiro elas têm, elas ficam na cadeia ou não. Esse nosso sistema, ele quer ser reto. Só que nada na natureza é reto, entendeu? Tudo tem suas curvas. Ele foge da natureza. Então ele pega o negro, não estou falando eu porque eu sou branco, mas eu tenho sangue negro. Ele pega o negro que já foi jogado na favela. Ele já vai dar problema para a sociedade. Então já joga o problema em cima dele. A favela nunca pode se misturar muito com o centro da cidade, a não ser que venham os Lulas e os PT, que também que todo mundo reclama. Eu não gosto muito mais desses partidos, mas que fazem o povo ir para a faculdade e traz alguma coisa para a comunidade, faz essa troca. Só que sempre existe essa briga. O filho do carinha dali, a sargenta alguma coisa que passa, a delegada alguma coisa que passa nos programas sensacionalistas, o ego sobe para cima, o feminismo, a sociedade, a justiça que existe dentro dela, ela de saia pega um homem todo zoado, leva pra cadeia, o esbate, aí é filmado, o esbate e o Gotino e todos esses jornais sensacionalistas batem no cara, o povo é burro, não pensa muito, e me mata, me bate, eu vou pra cadeia, essas coisas, e nunca mais saio lá. Então, pessoal, aluguei o bar para Azuleide Betão, aluguei pro Betão, entendeu? O Betão passou pro Jonathan, o Jonathan passou pra mãe, a mãe pegou, ela cozinha bem, mas ela pisca assim, ó, quando ela mente, ó. O olhinho dela assim, ó, dá uma piscadinha bem rápida, então presta atenção. Ela vê tudo isso acontecer porque ela só pensa nela, tanto que ela não se manifestou até agora. E a Dida é uma burra de estar servindo de escudo para essas pessoas. Que ela não é nem parente da minha mãe, e nem ela é mais e nem tanto parente da Suleide, né? Mas a Suleide ela tem coisas
porque o Jonathan é marido da filha dela. Então, eu sumir, colocar uma máscara de ferro no príncipe verdadeiro, quando Jesus vem, o herdeiro vem para pegar a vinha, todo mundo quer matar, né? Tá. E a família não ajuda, minha família inteira sabe. Tia Lena, tia Fia, muitos severinos têm a Dida para tudo quanto é canto. Todos sabem que eu apanhei, todos sabem. E este Ricardo, que está marcado aí, que hoje é a nova secretária de Jesus, ele coage as pessoas. Por quê? Primeiro, ele faz proteção à noite para esse bar. Hoje eu não sei mais, mas quando eu morava lá, ele colava ali na sexta-feira, né? Devia tomar uma cervejinha ali meio escondida, uma coisa assim, mesmo estando fardado, com sua equipe de policiais, entendeu? E ficava ali meio que fazendo a segurança para ninguém encher o saco da bagunça, em vez de estar fazendo a ronda por aí. Ele já me coagiu. E lá no Instagram, se vocês pesquisarem tudo isso nessa guerra toda, já me ameaçaram de morte, falaram que iam vir aqui, essas coisas e tudo. Então são essas pessoas. Dida, Aline, Zuleide, era só ter pedido desculpas lá atrás. Na primeira clínica, eu aceitei bem a clínica, eu não tinha entendido muito bem o que estava acontecendo, vim pra cá, perdi minha família, eu quase voltaria com a minha esposa naquela época, porque a gente já estava até trabalhando junto, mas Deus chegou pra mim e falou assim, não, deste jeito, não, entendeu? Este é mais ou menos um resumo. Ai, mas sonho profético e cachorro morto? É, o cachorro tava lá. Por isso está indo para Luísa Mel para ela ver isso também, entendeu? O cachorro tava lá, morto. Aonde uma pessoa de fora tinha que vir dar comida, enquanto todos os clientes deixaram ele morrer. Fui brigar por uma causa justa, eu vi o sonho, eu vi o cachorro no lugar onde o sonho dizia que ele ia estar, e eu comuniquei às pessoas, ao dono, Gugu, que disse que ele estava procurando um lugar para morrer. Em vez de ir atrás e pegar o seu cachorro. Eu não levei o cachorro porque era muito grande e eu não conhecia o cachorro o suficiente para saber que ele não ia me morder. Fui para a clínica, saí da clínica, vim reclamar sobre ter ido para a clínica, apanhei de todos e virei minha família inteira contra mim. Porque todos sabem. Minha tia Lena, o filho dela era para ser o primogênito dessa história. Da onde ela quer poder, né? Quer ser a bonitinha pra tia Fia e pra todo mundo. Só que minha mãe me adotou. Então, eu não posso contar com minha tia Lena, porque minha tia Lena me odeia, desde pequeno. O filho dela faz tudo de errado pelo mundo aí. Deixa filho pra tudo quanto é canto. Entendeu? Briga, bate, chuta, tudo com ele é na forma de um animal. Porque isso que ele é. Uma baleia, pelo menos, ele é bonito. Um elefante é legal, mas ele é um monstro. Entendeu? É um bicho. Entendeu? Um selvagem. Entendeu? E essas pessoas são bonitinhas para a sociedade. Hoje, meu desabafo foi mais ou menos isso, porque muita gente está chegando aqui no canal e está querendo saber o que está acontecendo, então é melhor deixar esse videozinho aqui explicando. Para quê? Para quando chegar, alguém vir aqui na minha porta, me prender, me cancelar, porque o que esse sistema faz com pessoas com a carinha igual eu, com a financeiro meio ruim, com dívidas para pagar, ele escraviza você, faz você ficar desesperado, ou você surta de vez e vai preso e foda-se, ninguém vai olhar que o Coringa, assistam o filme do Coringa, tem toda uma história até ele dar o tiro na cara daquele repórter. Se você assistir Harry Potter, você vai ver que até o Dumbledore leva o Harry para ver que o Tom Riddle, ele também é um menino que foi largado por aí, entendeu? E Hitler, não sou nazista, já falei isso em outros vídeos, mas ele queria ser pintor. E se ele tivesse sido pintor, se as pessoas permitissem que ele entrasse na faculdade, porque não permitiram, ele tentou, ele estaria pintando na frente de um rio. Se ele ia ter problemas, eu não sei, mas ele não estaria no exército. Foi o exército que causou isso a ele. Deus chegou assim para mim, agora vamos brincar de mundo de faz de conta e
que é o que Deus brinca comigo. Vamos brincar disso aqui. A gente brinca essas brincadeiras violentas com vocês aí, porque Deus é muito grande e ele precisa da minha mão para colocar a mão aí, porque se ele pôr o dedo, esmaga todas as formiguinhas, entendeu? Deixa eu só, vamos brincar desse mundo da imaginação aí. Vamos brincando, vamos seguindo esses roteiros aqui que eu já deixei aí para você enxergar e ver como é a sociedade. Porque você fala, isso é loucura? Não, isso não é loucura. A psicologia já provou que existem grupos. Então pessoas parecidas como eu, existem outros grupos. Quando se faz um filme, esse filme normalmente é sobre por super-herói, ainda mais é sobre caras que sofreram bullying e se superaram. Eles fazem filmes para mostrar para vocês que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tá gostando desse conteúdo? Clica no curtir aqui embaixo, compartilha entre os amigos, segue para receber as notificações todas as vezes que postarmos vídeos novos. Se você acha que tudo isso é balela ou pseudociências, eu vou te dar um desafio para a delegada Raquel, ok? Luiz Bassi, para vocês não irem para o inferno no final, ok? E Sônia Abrão. Porque a Ana Maria Braga e a Xuxa eu sei que vão ficar do meu lado, entendeu? É o seguinte, o poder você tem que soltar. Se todo mundo começar a soltar esse poder, esse medo que vem lá de trás dessa evolução que nós estamos passando, onde brigávamos por causa de um rio, que achávamos que não tinha espaço, não tinha água para todo mundo, foi isso que está criando esse mundo, esse agente Smith, esse demônio, entendeu? O demônio é interno, é nossos pensamentos, nosso fruto que cria essas coisas, entendeu? Das nossas atitudes. É necessário transformação. É necessário que eu vim aqui e assine esse baixo-assinado primeiro, porque muitas outras crianças, adolescentes e adultos vão começar a reclamar na internet também dos seus e do sistema. Porque quando você cai na mão do Luiz Bassi, acabou. Quando você vai para uma clínica de habilitação na mão da família, se você vai preso, você ainda tem um juiz e um tempo que assina a sua soltura. Eu conheço um Fernando, que está lá na clínica ainda. Eu conheço um Robson. Onde está o Robson? A clínica ela tem um tempo para ficar com você. A família vai te trocando, e vai te trocando, e você nunca mais sai por herança, por uma coisa que você falou, porque não gosta de você. Porque na verdade, ser humano nenhum gosta do outro, filho. É muito raro uma pessoa chegar para outra e falar assim, olha, eu descobri que eu tenho poderes especiais, ou eu descobri, ou eu comprei algo, ou eu entrei na banda que eu queria, e alguém fica feliz do seu lado sem te invejar. Quando você frequenta lugares onde pessoas falam mal de você, Dona Raquel, Sônia Abrão, outras pessoas estão falando mal de você. E Deus está vendo. Provavelmente vamos ter que resolver isso tudo num lugar onde eu estou evitando desde o começo. Porque eu só queria mesmo trabalhar e fazer minhas coisas. Só que como ninguém pede desculpa, ainda quer me bater e me matar por causa disso, é melhor que esteja tudo claro, entendeu? Por quê? Como eu disse, se eu entro numa sala de interrogatório, eu vou falar tudo que eu tenho para falar aqui. Só que eu vou estar lá dentro e não vai ter ninguém para ver, porque esses lugares é onde o filho chora e a mãe não vê. Mas quando é que vamos acordar, né? Bom dia. Namastê.